Olá, amigos da Ampulheta da História! Inscrevam-se no canal e compartilhe com seus amigos. Lembrem-se que conhecimento e cultura é algo que ninguém tira de você. Rodando a vinheta! Hoje vamos trazer um tema que muitos creem, outros nem tanto. Vamos falar sobre EQM, experiência de quase morte, termo proposto pelo psicólogo francês e epistemólogo Victor Heger no ano de 1896. Remete às sensações, visões, elementos associados a situações de morte iminente pelo indivíduo, geralmente paciente, uma projeção astral da consciência, onde a consciência é maior fora do corpo físico, um desdobramento espiritual, a luz forte que causa paz, segurança, aconchego e leveza. Desdobramento para o plano da alma, do espírito, da dimensão fora da matéria física, uma transição. Acontece quando o indivíduo, paciente, está desenganado ou considerado clinicamente morto. Milhões de pessoas ao redor do mundo dizem ter vivido as mesmas experiências. Mais intrigante é que quase todos relatam os mesmos fatos. O que existe depois da vida do corpo físico? Será que se encerra? Abordado na obra de Platão, A República, muitos médicos e especialistas não creem e observam nesses ocorridos uma maneira do cérebro lidar com o trauma, perda da consciência. Seriam alucinações provocadas pela dor, coma profunda, perca da consciência, já em estado crucial do desgaste fisiológico humano. Fica a questão: a mente é além do cérebro ou a mente é um produto do cérebro? Há 38 anos atrás, o Dr. Michael Sabon, um renomado cardiologista americano, empregava em seus estudos a experiência que hoje conhecemos como EQMs, experiências quase morte. O cardiologista Dr. Michael fora o responsável por essas investigações, experiências quase morte, chamado de desdobramento, pacientes clinicamente considerados mortos e reanimados, voltando assim às suas funções vitais, histórias de vida ou morte em cirurgias e leitos hospitalares. Evidente que muitos médicos discordam, fica assim um questionamento. Seria efeito das drogas medicinais no inconsciente? Ou realmente, em determinado momento, o espírito se desliga do corpo físico? Haveria uma continuação após a morte? O que sabemos são os relatos surpreendentes, sem explicação. No estudo do Dr. Michael, quase 50 pessoas voltaram do outro lado. Coleta com cada fato ocorrido inúmeras declarações. Maioria dos casos de paradas cardíacas. Fatos estes que colaboraram para a certeza e compreensão mais precisa dos fatos em suas veracidades. Pessoas de várias etnias, classes sociais, religiões relatam as mesmas histórias. Em seu livro Recordações da Morte, de 1983, exclui totalmente o estado de meia consciência, modificações de estado da consciência, autoscopia ou alucinações por drogas, endorfina. Mesmo assim, as experiências de quase morte ainda não conseguem comprovar outras existências. Quem sabe à frente? O Dr. Michael pertence à comunidade da Igreja Presbiteriana, em Atlanta. Aposentou-se em 2017. Fora fundador da International Association for Near Dead Studies, citado em centenas de trabalhos acadêmicos. Faz, em um contexto, uma certa busca e entendimento desses estudos e relatos com a Bíblia, o Evangelho do Cristo. Luz e Morte, o relato fascinante de um médico, sobre suas experiências, de 1998. Houve entrevista com 160 pacientes após suas experiências, principalmente o caso da cantora americana Pam Raymond. Até os dias de hoje, estudos são realizados em diversas universidades e grupos de extrema confiança e responsabilidade em várias partes do mundo.
Aqui no Brasil, o professor psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Dr. Alexander Moreira Almeida, é um contínuo pesquisador sobre EQMs. Vale muito conhecer seus trabalhos. Aqui no YouTube, há vídeos desse responsável mestre e pesquisador. Os relatos são mais que interessantes, havendo pacientes que descrevem tudo o que ocorreu na sala de cirurgia, anestesiados enquanto operados, como relatos do que acontecera dentro e fora do hospital, detalhes preciosos, técnicos, do qual o paciente geralmente leigo não entenderia. Há certos casos da equipe médica, onde somente o cirurgião é responsável para entender certas complexidades. E o paciente que retorna à vida descreve em detalhes a operação realizada. O fantástico Dr. Raymond Moody, psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e filósofo natural da Geórgia, nasceu em 30 de junho de 1944, doutorado em medicina em 1976 e doutorado em filosofia em 1969, mestre de estudos da consciência na Universidade de Nevasca. Li algumas de suas obras e confesso, sou um grande fã. Realizava anterior ao Dr. Michel estudos e pesquisas sobre o tema que abordamos. Por ele que se nasce o grande interesse por EQMs, na atualidade. Um dos pioneiros na década de 70 e 80, vinculado a estudos neurocientistas. Pesquisou mais de 100 casos, relatos, editando sua obra, Vida Depois da Vida, editado em 1975. Encontra-se espiritualidade e ciência unidas, uma consciência transcendental, sobrevivência à morte física, buscando a fundo uma concreta e sólida experiência com uma centena de indivíduos. Vale muito ler. Sobre esses fenômenos, não há um consenso científico definido, não há explicação. Somente a certeza de que quem passa por esses processos de experiência quase morte voltam melhores, mais seguros, mais respeitosos à vida e às pessoas, com fé, paz e sem temer a morte, que é o principal. Afirmam a certeza, a continuação da existência de forma mais ampla e significativa. Como se o corpo físico fosse uma gaiola pesada que prende a leveza, a amplitude do espírito com sua ligação à criação, ocorrendo grandes mudanças psicológicas e comportamentais. São muitos relatos, reportagens, livros e depoimentos. Há um extenso e vasto material para aqueles que querem se aprofundar aos estudos e conhecimentos de experiências quase morte. Da parte científica, principalmente. O túnel sempre presente, a forte luz, a sensação de bem-estar, de ficar e não querer voltar, a leveza, a paz, os amigos e parentes, também são relatados em reencontros. 95% das culturas do mundo relatam esses acontecimentos de experiências quase morte até em 2005. Deixo aqui na descrição deste vídeo uma lista de excelentes filmes e séries sobre o tema. Vale muito conferir. Inscrevam-se no canal Ampulheta da História, lembrando que conhecimento e cultura ninguém tira de você. Um forte abraço e cuidem-se. Precisamos.